Avaliação de perfil comportamental. Talvez você já tenha participado de alguma etapa de processo seletivo onde você teve que realizar algum teste de perfil comportamental. E aí você ficou sem saber, né? Qual que é o meu perfil? Será que o meu perfil é o mais adequado? Será que não é? E eu quero trazer, a partir deste vídeo, que vai ser uma série de 4 vídeos, eu quero trazer informações a respeito de cada perfil comportamental para que você possa se identificar ou não, para que você possa identificar quais as características que você tem e de qual perfil. Então, se você se interessa pelo tema, fica comigo. Eu sou a Andréa Marinho, sou psicóloga, sou coach, sou mentora de recolocação profissional e sou analista de perfil comportamental. Se você ainda não está inscrito no canal, quero aproveitar para convidar você, venha fazer parte, inscreva-se. E se você entender que esse conteúdo é útil, que fez sentido para você, não esqueça, deixa aqui o seu like, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro eu gostaria de começar da seguinte informação. Eu gostaria de lembrar que cada perfil tem as suas características e não significa que um perfil seja melhor do que o outro ou que uma pessoa ela esteja impedida de exercer, por exemplo, uma determinada atividade devido ao perfil que ela tem. Então já fica com essa informação, ok? Nesse vídeo nós vamos falar especificamente, nós vamos dar foco em um perfil comportamental que é o perfil da dominância. Mas é importante que você saiba, talvez esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, que nós temos 4 perfis dentro da metodologia DISC. Nós vamos falar da metodologia DISC, mas também vamos ir um pouquinho mais além. Nós vamos falar a respeito da avaliação de perfil comportamental do CIS Assessment. E o CIS Assessment o que é? É um teste de avaliação de perfil que ele faz a junção ali de 3 teorias, 3 abordagens, que é a teoria DISC, a teoria de valores e os tipos psicológicos de Jung. Juntamos tudo isso e temos um relatório, né, de 40 páginas a respeito do perfil comportamental da pessoa. E numa avaliação, por exemplo, de perfil comportamental, como analista, o que eu faço? Eu vou desenvolver ali com o meu cliente, identificar quais são os medos, quais são os pontos a desenvolver. Nós fazemos ali, por exemplo, uma análise SWOT, né, para identificar as ameaças, para identificar as oportunidades, as forças dessa pessoa e criar ali algumas estratégias, um plano de ação para desenvolver. Ou seja, não se feche nas características do perfil. Qual que é um risco? Qual que é um grande problema? Muitas vezes a pessoa ela pega o perfil dela e aí ela começa a justificar os maus comportamentos, né, as condutas desagradáveis, as suas fraquezas em cima do perfil comportamental. Ah, isso é porque eu sou um D. Ah, isso é porque eu sou um I. Né? O D, gente, deixa eu explicar. O D é de dominância, o I de influência, o S de estabilidade e o C de conformidade. Então, você vai ver que cada palavrinha, né, do nome ali diz que vai significar um dos perfis, ok? Então eu quero que você vá além, então eu vou trazer nesse vídeo tudo isso, né? As principais características, mas também as oportunidades de desenvolvimento, os medos. Então vamos lá, vamos começar. Bom, dominância. Dominância, ele vai ter ali algumas características específicas, como por exemplo, o dominante, ele costuma ser bastante competitivo. Então isso faz a gente pensar nas tendências, né, de atividade, de funções que a gente quer uma pessoa competitiva, de repente na área de vendas, mas não se fecha. Lembra do que eu falei? Ele pode atuar em várias áreas, em todas as áreas. Quando a gente pega a informação do perfil e a gente conecta com os valores, com aquilo que é importante, os princípios, os valores dessa pessoa. Então isso traz flexibilidade para ela atuar em várias outras áreas. Mas, vamos lá. Uma das características é a competitividade desse perfil. Ele é bastante determinado e muito focado em resultados. Então, situações que exijam, né, resultados, o dominante é um bom perfil para ser colocado. E resultados rápidos, né? Ele costuma trabalhar numa determinada velocidade, ele costuma ser mais acelerado, ao ponto de que é muito comum uma pessoa com perfil dominante, ela até se incomodar com pessoas mais lentas. E às vezes não é nem que a pessoa é lenta, mas a maneira como naquele determinado contexto a pessoa está
passando alguma informação pode incomodar o dominante, né? O dominante muitas vezes fica ali, tá, vai logo, vai logo. Às vezes ele verbaliza, às vezes não, né? Quando ele já sabe que ele tem esse ponto a desenvolver, ele segura o comportamento e fica ali no pensamento, né? Torcendo para que a pessoa ela seja mais objetiva, que ela vá direto ao ponto. O dominante ele tem essa característica, ele costuma ser bastante objetivo, bastante direto, e com isso muitas vezes ele tem a sua conduta interpretada de maneira como se ele estivesse sendo grosseiro. A outra pessoa recebe a informação do dominante como uma grosseria e muitas vezes ele não tem a intenção, não está saindo, né, essa intenção de fazer grosseria para outra pessoa. Ele apenas está sendo ele apenas está sendo objetivo. Situações, por exemplo, em que ele vai adquirir determinado produto, ele está ali numa negociação, está apresentando para ele, o dominante ele tem a tendência de falar, tá, me fala aí, qual que é o valor? Se ele já gostou do produto, ele não vai esperar, né, de repente, 1 hora, 2 horas de reunião, ele já vai falar, tá, qual que é, né, o valor? Me fala aí qual é o valor. Porque ele entende que tempo, né, tempo custa, então ele tem como ele é focado em resultados, ele consegue criar essa relação entre o resultado e o tempo. Então eu não posso gastar tempo, né, com aquilo que eu já entendi, eu já quero, então ok, vamos pular essa etapa. Então, por conta disso, muitas vezes ele é interpretado como uma pessoa grossa. O dominante ele também costuma ser bastante ousado. Então, diante de uma adversidade, uma situação que precisa se arriscar, ele costuma ir para cima. Eu diria que a coragem dele se sobressai ao medo, né? Existe insegurança, existe medo sim, né? Como em todos os perfis. No entanto, o desejo de vencer dele é tão grande que ele põe em segundo plano o medo e ele ousa, ele vai para cima. Também são características do dominante o comando, o controle, o desejo do poder, né, de estar no controle ali da situação. Por exemplo, o dominante ele tem uma certa dificuldade de se submeter à liderança, se ele não acreditar naquela liderança. Mas a partir do momento que ele acredita na liderança, que ele admira aquela pessoa, ele vai dar o sangue, como a gente costuma dizer. Ele vai se sacrificar se for necessário e ele vai fazer tudo aquilo que for solicitado por essa liderança, mesmo que ele tenha que pagar um alto preço, né? O dominante, ele, pelo perfil de determinação, de ser focado em resultados, né, muitas vezes ele acaba indo por um caminho negativo, se tornando workaholic, viciado ali em trabalho, produzindo extremamente e deixando outras áreas ali da sua vida a desejar. Como pontos a desenvolver, o dominante ele precisa se atentar e cuidar para que ele seja mais paciente com as pessoas, para que ele seja menos autoritário, para agir com mais empatia, por exemplo, nesse tipo de situação que eu mencionei, né, de ser de certa forma intolerante com pessoas um pouco mais lentas, ser mais acessível e flexível, não impor as suas ideias, mas ouvir as outras pessoas e tomar cuidado, principalmente com o tom de voz e com os seus gestos, que também podem ser interpretados como grosseria. Agora, quais são os medos? Todo perfil tem alguns medos específicos. E os medos de quem tem o perfil de dominância são, por exemplo, medo de fracassar, medo de perder o controle, medo de perder a autonomia, de ter que se submeter, medo de perder a posição para outra pessoa, por conta disso, a competitividade e medo de reconhecer os próprios erros. André, eu sou dominante, mas eu reconheço os meus erros. Ok, parabéns, né? Você desenvolveu, mas de maneira geral é uma característica do perfil dominante, esse medo de reconhecer os próprios erros. Andréia, quais pessoas, tem referências de pessoas, né, de celebridades, pessoas famosas, enfim, que tenham esse perfil de dominância? Bom, algumas pessoas que demonstraram algumas características do perfil de dominância são, por exemplo, Steve Jobs, Donald Trump, Roberto Justus, Margaret Thatcher, o Paulo Vieira. Então são alguns exemplos de pessoas que demonstraram características aí do perfil de dominância. E aí eu te pergunto, se identificou com algumas dessas características?
Deixem aí no comentário. Eu quero desafiar você que ficou aqui até o fim do vídeo, né? Será que você chuta qual é o meu perfil comportamental? Então, no decorrer desses próximos vídeos, eu vou lançar esse desafio. Deixem os comentários que eu vou adorar responder, né? E falar qual é o meu perfil, compartilhar com vocês. E quem já sabe qual é o seu perfil comportamental, deixa aqui nos comentários também. Andréia, eu sou esse, né? Se você é dominância, deixa aqui. Se você já conhece os outros perfis, sabe qual perfil você é, deixa aqui nos comentários também e vamos interagir, ok, pessoal? Bom, deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.